Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. No programa de hoje vamos abordar os seguintes temas. Um novo alerta sobre o aquecimento global, o aumento das pragas agrícolas, um projeto de reciclagem que troca lixo por alimentos, uma cidade do futuro está sendo projetada na Coreia, ideias para reutilizar e reciclar materiais que iriam para o lixo. E descobrir como montar uma horta doméstica ou construir um lindo jardim usando apenas garrafas PET descartáveis. O chefe dos climatologistas da ONU, Organização das Nações Unidas, Rajendra Pachauri, alertou que a humanidade colocou-se na beira de uma tragédia, no limiar de uma ruptura e que temos muito pouco tempo para reagir ao desafio do aquecimento global. Segundo ele, temos 5 minutos para meia-noite e isso ficou evidenciado no último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do qual participaram 700 cientistas de todo o mundo e que foi divulgado este mês e tem o seu primeiro volume inteiramente dedicado ao aquecimento global e seus impactos. Este relatório, recentemente divulgado, reafirma que a atividade humana é a responsável pelas mudanças climáticas. Prevê que os níveis dos mares poderão subir até 90 centímetros até o fim do século XXI. Além disso, descartou alegações recentes de que estaria ocorrendo uma redução no ritmo de aquecimento global, como afirmam os céticos. Nos relatórios anteriores, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, da ONU, já havia alertado que se não controlarmos o aquecimento global, ocorrerá inevitavelmente a extinção de muitas espécies animais e vegetais. O relatório afirma que haverá um aumento da frequência ou da intensidade de secas, ondas de calor e inundações, que afetará a segurança alimentar e as fontes de água para milhões de pessoas. Segundo os pesquisadores, a segurança alimentar está ameaçada pelo surgimento de pragas e doenças estimuladas pelo aquecimento global. Atualmente, estima-se que entre 10% e 16% de todas as culturas agrícolas globais são perdidas em decorrência de pragas e doenças na agricultura. Para investigar o problema, pesquisadores daquelas universidades analisaram os registros de 612 pragas e patógenos de todo o mundo, os quais haviam sido coletados ao longo dos últimos 50 anos. O estudo ressalta que o comércio global de culturas é um dos principais responsáveis pela circulação de pragas e patógenos entre os países. Embora esses organismos só sejam capazes de se fixar se as condições ambientais forem adequadas, a elevação das temperaturas é que está facilitando esta fixação em regiões de altas altitudes. Uma forma de reduzir o aquecimento global é diminuir as emissões de gases do efeito estufa, mas isso só será possível se os países repensarem as suas concepções a respeito de crescimento econômico. Isto certamente impulsionaria a segurança energética, diminuiria a poluição, melhoraria a saúde e certamente ajudaria a criar novos empregos verdes. Oi, eu sou Laura, sou estudante e tenho uma dúvida. Quais as medidas que poderiam ser adotadas de imediato para reduzir as emissões brasileiras? 4 medidas poderiam ser propostas no curtíssimo prazo. A primeira é implantar o pagamento pelos serviços florestais, de tal forma a instituir a economia de floresta. A economia da floresta é a que permite que uma árvore valha mais em pé do que derrubada e desta forma caminhar mais rapidamente para o desmatamento zero. A segunda medida diz respeito
a incentivos e medidas obrigatórias para economizar energia elétrica, instituindo não só a obrigatoriedade de que novos eletrodomésticos já sejam econômicos em energia, mas também medidas fiscais, tributação diferenciada para produtos que não consomem tanta energia quanto outros que são mais gastões. O terceiro ponto é acelerar a implantação da inspeção veicular. E por último, também acelerar a implantação do biodiesel, para que ao lado do etanol, do álcool hidratado, nós tenhamos a possibilidade de uma maior mistura de biodiesel produzido a partir da biomassa, misturado ao diesel fóssil, ao diesel mineral. Marcelo, editor de imagens. Tami, como podemos reduzir o consumo sem afetar a qualidade de vida das pessoas e sem afetar a economia? Em primeiro lugar, nós temos que distinguir populações, comunidades, civilizações que têm uma renda per capita baixíssima. Portanto, para estes povos tão pobres, não há que se falar em diminuir o consumo, porque eles quase nem conseguem consumir o necessário para ter uma vida digna. Para os demais, para aqueles povos desenvolvidos, para as comunidades que têm uma renda satisfatória, nós precisamos diminuir o supérfluo, diminuir aqueles gastos desnecessários que não melhoram a vida das pessoas, que servem apenas ou para ostentar ou para satisfazer um desejo compulsivo de consumir sem necessidade. É nesse caso que nós defendemos o consumo sustentável, aquele baseado na utilização razoável, sustentada dos recursos naturais, produtos que consumam menos energia, consumam menos água, produtos que não gerem lixo, produtos que não agridam a natureza e, portanto, contribuam para que a gente possa oferecer para as futuras gerações um mundo tão sustentável quanto aquele que recebemos. Você sabia que em São Paulo circulam ônibus que não emitem poluentes de seus motores? São os trólebus movidos a eletricidade. Eles possuem mais potência nas subidas, são mais silenciosos que os convencionais e mais confortáveis tanto para o passageiro quanto para o motorista, já que não possuem câmbio de troca de marchas. Essa é uma tecnologia que existe em São Paulo desde 1949. Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. Em Umuarama, no Paraná, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente está trocando lixo reciclável por moedas verdes que permitem aos seus detentores comprar alimentos frescos vindos diretamente do campo. Por meio do projeto Lixo que Vale, mais de 2.000 famílias pobres são beneficiadas. Com a troca, a Prefeitura recolhe cerca de 20 toneladas de recicláveis por mês e entrega os resíduos gratuitamente na cooperativa de catadores. Desta forma, os catadores não precisam andar pelas ruas à procura do lixo, pois os materiais chegam diretamente à cooperativa, sem custo algum para os cooperados. Além disso, o projeto ainda beneficia os pequenos produtores rurais,
pois é deles que a prefeitura compra carnes, ovos, legumes, verduras e frutas. Nutricionistas contratadas pela prefeitura selecionam aquilo que será vendido nas feiras para evitar alimentos que não sejam saudáveis. Antes, os moradores carentes recebiam uma cesta básica gratuitamente, mas não ajudavam a cuidar do local onde moravam. Com as moedas verdes, foi retirada a cesta básica e esses moradores precisam demonstrar que têm interesse pela comunidade e pela preservação ambiental para conquistar o benefício de conseguir alimentos gratuitamente. A seguir, vamos ver uma empresa de Brotas, no interior de São Paulo, que está ajudando muitos municípios a melhorar a sua coleta e gestão de resíduos sólidos. Originário da Finlândia, o sistema Moloch está presente hoje em mais de 30 países. Há 20 anos, sendo utilizado normalmente e hoje presente no Brasil. O sistema Moloch ele está 100% nacionalizado. Tivemos esse cuidado na implantação do sistema, no sentido de trazer para a realidade brasileira um produto de alta qualidade a um custo acessível. O sistema ele é conhecido como semi-enterrado. Aproveita-se uma parte, 1/3 na parte superior, onde ele é visível, e 2/3 ele está sob a terra. Isso garante um alto volume de armazenamento. É extremamente indicado, pois você consegue diminuir a periodicidade de coleta. Isso baixa o custo sensivelmente para essa atividade. Hoje nós temos uma fase inicial nessa implantação que nós chamamos de demarcação, que são as escolhas dos lugares ideal, no sentido de facilitar a entrega das pessoas que vão levar o lixo até o contentor. Então, após essa identificação do lugar e a demarcação, nós colocamos que uma equipe é capaz de implantar entre 5 e 10 conjuntos desse por dia. O rendimento é bastante alto. O ponto alto do sistema proposto Moloch é exatamente o custo. O módulo que nós costumamos dimensionar, algo em torno de 10 conjuntos, entre 3 e 5 cúbicos, são os 2 contentores oferecidos, gira em torno de R$100 mil. Volume esse que rapidamente tem um retorno, pois o custo operacional é bem mais baixo do que os métodos atuais. A primeira grande vantagem estaria no descarte. A partir do momento que o cidadão leva esse lixo até o contentor, ele não passa a fazer mais parte do visual da cidade, ele é colocado escondido, digamos assim. Os contentores de 3 e 5 metros cúbicos são grandes volumes, capazes de armazenar a uma baixa temperatura esse lixo. Isso impede principalmente os odores que são característicos do descarte do lixo na cidade. Nós sempre usamos para o sistema Moloch 2 contentores. O contentor que irá receber os recicláveis, que é o lixo seco, e o contentor que irá receber o lixo úmido. Desde o início, esse sistema oferece à comunidade uma participação, pois já na origem é efetuada a separação. Como o sistema Moloch é feito para uma peça única, hermeticamente fechado, ele evita totalmente proliferação de moscas, mosquitos de dengue e outros vetores como ratos e baratas. E não tem possibilidade de contaminação de solo, porque como ele é totalmente estanque, peça única, e fechamento dele automático, então não tem nenhuma possibilidade de ser.
Meu nome é Lucas, faço design gráfico. O Estado de São Paulo acaba de lançar um programa de crédito de R$1 bilhão para o financiamento de energias limpas. É esse o caminho? Acredito que sim. Aliás, sempre defendemos a necessidade de maciços financiamentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e depois financiamento para que estas novas tecnologias pudessem ser implantadas pelo setor privado, substituindo formas antigas de produzir que geravam muito mais gás carbônico. Meu nome é Camila, eu faço design gráfico e eu queria saber por que o aquecimento global é ainda um problema real e urgente e por que ainda tem pessoas que negam sua existência. Há duas categorias de céticos. Aqueles financiados por grupos econômicos que não querem despender recursos para enfrentar o aquecimento global, e uma outra categoria, a de cientistas isentos que não conseguem enxergar nas pesquisas a respeito do aquecimento global uma certeza absoluta. E a esse respeito, é bom lembrar que as ciências não são exatas, com exceção da matemática, da física, da astronomia. A maioria das ciências dão indicadores, dão indicativos, mas não dão verdades absolutas, muito mais as ciências sociais. Portanto, as questões relacionadas ao aquecimento global, mesmo que não tenham uma certeza absoluta, já forneceram indícios, já forneceram provas de que nós estamos no limiar do enfrentamento de uma tragédia que poderá afetar as condições de sobrevivência de toda a espécie humana na superfície da Terra. Meu nome é Jack e eu faço design gráfico. Professor, ainda dá tempo de evitar uma tragédia ambiental? Sim. Um professor de uma universidade americana publicou um artigo dizendo que se os dinossauros tivessem sido avisados a tempo de que estava em curso um fenômeno meteorológico que ainda até hoje não sabemos muito bem como foi, que poderia colocar em risco a sobrevivência dos dinossauros, se eles tivessem sido avisados a tempo, de nada lhes adiantaria, porque o que eles, dinossauros, poderiam fazer? E esse professor continua: se, no entanto, hoje nós, seres humanos, estivéssemos sendo alertados com relação a algum fenômeno ambiental que pudesse colocar em risco a sobrevivência da espécie humana e nada fizéssemos, nós estaríamos agindo de uma forma mais irracional do que os próprios animais. E ele ainda continua: nós não estamos sendo alertados com relação a um fenômeno ambiental. Estamos sendo bombardeados pela imprensa diariamente com relação a dois fenômenos ambientais que podem colocar em risco a continuidade da espécie humana: escassez de água e aquecimento global. Cabe a nós utilizar todo o conhecimento sistematicamente adquirido à disposição da humanidade, nos centros de pesquisa, nos grandes centros de desenvolvimento tecnológico, para enfrentarmos esses problemas. E o governo precisa fazer a sua parte. Não dá para imaginar que possamos individualmente resolver esse problema. É preciso que todas as nações, no âmbito da ONU, encontrem uma saída, uma governança global para enfrentar a matéria. O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que mais oferece recipiente e transporte público para coleta seletiva? Letra A, São Paulo. B, Florianópolis. C, Londrina. Ou letra D, Curitiba? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que mais oferece recipiente e transporte público para coleta seletiva. A resposta correta é letra D,
Curitiba, capital do Paraná, que tem 100% da população atendida. Uma cidade sul-coreana tornou-se fonte de inspiração para os centros urbanos de todo o mundo que desejam soluções tecnológicas para se tornarem mais inteligentes. Songdo, que fica nas proximidades de Seul, é uma cidade já bastante high-tech, que oferece internet de alta velocidade no metrô e onde é possível assistir a vídeos online ou enviar mensagens de e-mail enquanto se caminha por movimentadas ruas do centro. Ao contrário da capital sul-coreana, porém, Songdo é uma cidade experimental e já foi erguida incorporando as mais avançadas tecnologias de construção e urbanismo. A construção de um centro urbano a partir do nada significa criar um rosário de oportunidades e desafios. No caso de Songdo, um dos desafios era incorporar tecnologias que fossem realmente inovadoras, uma vez que os sul-coreanos já estão acostumados com alguns recursos considerados novidades em outros lugares. Em Seul, por exemplo, além das redes de Wi-Fi acessíveis em espaços públicos, há painéis eletrônicos às saídas das estações ferroviárias que informam aos passageiros o tempo de espera para os ônibus de conexão. Empresas como a Samsung também estão desenvolvendo sistemas que ligam dispositivos domésticos aos celulares dos moradores da cidade. Na área tecnológica, esta cidade possibilita a implantação de equipamentos de informática futuristas, como é o caso de sensores que medem a temperatura, o fluxo de energia e o tráfego de veículos na cidade. Tami, a expectativa de crescimento populacional projeta que o planeta terá cerca de 9 bilhões de pessoas até 2050. Como vamos alimentar tantas pessoas de forma sustentável? Para alimentar 9 bilhões de pessoas, é preciso, em primeiro lugar, aumentar a produtividade, melhorar os índices de produção na agricultura no mundo todo. Isso é possível? Sim, é possível, porque ainda se produz em muitas regiões do planeta com indicadores de produtividade imensamente baixos. Há um grande espaço para crescer a produção por unidade de terra, por unidade de trabalhador rural. No entanto, o grande desafio será produzir de uma forma sustentável, ou seja, preservando a terra, preservando a água, preservando os recursos naturais para as futuras gerações, utilizando-a no limite daquilo que é renovável e sem agredir os biomas mais sensíveis, como é o caso das florestas e dos cursos d'água. O que os governantes e as empresas podem fazer para melhorar a segurança alimentar ao redor do mundo? O governo pode atuar em duas pontas. A primeira, do lado da oferta, estimulando a produção de alimentos, auxiliando o agricultor, auxiliando o produtor rural através de políticas públicas consistentes. Crédito rural no momento oportuno, seguro rural, política de preços mínimos, também investimentos em estocagem e armazenamento da safra, logística, investimento em infraestrutura para o escoamento da safra. Tudo isso ajuda muito a termos uma produção suficiente para alimentar toda a nossa população e ainda ter um excedente para exportar. Por outro lado, o governo também precisa atuar do lado da demanda, assegurando o nível de emprego, com políticas para gerar emprego e renda para a grande maioria da população. E para aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, aqueles que são excluídos, não dá para ignorar a importância de políticas de transferência de renda e de inclusão social. Nossa telespectadora Neide Beatriz Yamonde, de Serra, no Espírito Santo, nos enviou uma sugestão de como montar uma horta ou um jardim doméstico
utilizando apenas garrafas PET descartáveis. Primeiramente, precisamos ir guardando ou conseguir junto a uma cooperativa de catadores ou algum depósito de sucatas algumas dezenas de garrafas PET como estas. Conseguir um rolo de arame fino ou de fio de nylon usado em pescaria, algumas arruelas, um estilete ou objeto cortante, terra já preparada para plantio, mudas de hortaliças ou flores e folhagens de sua preferência e vamos lá, mãos à obra. Vamos remover uma parte lateral da garrafa, tomando cuidado de não fazer um corte muito profundo. Fazer 4 pequenos furos. Para que possa passar o fio de nylon já previamente amarrado em 2 arruelas. Colocar a terra e pronto! Agora já temos um vaso para colocar hortaliças como cebolinha, pimenta, manjericão, alfavaca, salsa, hortelã, alecrim ou flores, seguindo apenas o seu bom gosto. A sugestão da telespectadora Neide Beatriz, do município de Serra, no Espírito Santo, além de decorar muros e paredes com um toque de paisagismo, também contribui para preservar o meio ambiente, pois evita que muitas garrafas PET acabem entupindo bueiros ou sendo jogadas na natureza em lugares inadequados. Viver Sustentável fica por aqui. Participe você também do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net e assista aos programas já divulgados e obtenha informações sobre meio ambiente e sustentabilidade no site www.viversustentável.net. Até a próxima semana.